Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Agronomia Fácil, onde você aprende agronomia de uma forma simples e didática. Eu sou o Rogério Ferreira e nessa sequência de vídeos estamos falando sobre a cultura do milho e o seu crescimento e desenvolvimento. Especificamente nessa aula, abordaremos o estágio vegetativo de V7 até o VT, que é o estágio de transição entre o momento, o estágio vegetativo para o reprodutivo. O estágio VT também é conhecido como pendoamento. Bom, antes de darmos sequência nessa aula, gostamos sempre de reforçar, se você ainda não é um membro, não é inscrito no nosso canal, que faça isso. Faça a inscrição, pois dessa forma o YouTube vai te avisar toda vez que nós colocarmos uma nova aula no ar. Outra coisa que é muito importante é que vocês curtam os nossos vídeos e compartilhem com seus contatos aí nas redes sociais. Isso não custa nada para você e ajuda muito o canal na divulgação do nosso trabalho. Muito bem, agora que você já se inscreveu no canal e deu aquele joinha, curtindo o nosso conteúdo, vamos então à nossa aula de hoje. Pois bem, vamos falar aqui sobre os estágios V7 e V8, porque o que vai mudar simplesmente aqui, é claro, né? Não são os mesmos, são diferentes, mas as principais diferenças vai ser só o número de folhas verdadeiras. Então, se vocês querem saber como contar as folhas verdadeiras no milho, é só buscar nessa sequência de vídeos aí mais nas aulas anteriores que vocês vão conseguir buscar essa informação. Mas aqui no estágio V7, então aqui nós temos 7 folhas verdadeiras, ou seja, as folhas já formadas, né, com aquela formação de colar. E aqui nós trazemos as principais características nesse estágio, né? Então, por volta desse estágio aqui, é onde acontece a determinação, a planta, ela determina a quantidade de fileira de grãos que vai ter na espiga. Então, isso é uma característica importantíssima que impacta diretamente na produtividade. Lembrando que a produtividade é uma equação e que o número de espigas e o número de fileiras e o número de grãos por fileira e o peso de grãos que compõem essa equação. Então, a partir do momento que eu aumento ou diminuo qualquer um desses fatores aí da minha equação, qualquer uma dessas variáveis, então eu tenho ou uma diminuição ou um aumento na produtividade. Então, nesse momento, né, em V7, que a gente nem visualiza a espiga ainda, está muito pequenininha, já acontece essa definição. Então, por isso que estresse, algum problema, competição com plantas daninhas ou deriva de herbicida nesse momento, já vai impactar lá na frente na produtividade final. Porque nesse momento a planta ela está definindo aí o número de fileiras de grãos na espiga, que vai ser a espiga principal. Uma curiosidade, uma informação importante é que o número de fileiras de grãos ele vai ser sempre par. Por que é sempre par? Porque ocorre um processo de meiose, um processo de divisão ali na formação dessas fileiras. Então, sempre a parte se divide em dois, então por isso que o número de fileiras sempre será par. E a maioria dos híbridos comerciais que nós temos no mercado tem aí entre 16 a 18 fileiras de grãos aí. Isso aí é o valor que a gente encontra normalmente nos materiais, nos híbridos que nós temos no mercado atualmente. A quantidade de fileiras ela está ligada aí à característica genética, óbvio, né? É desejável mais fileiras de grãos, porque aí você tem um potencial produtivo maior, mas isso também é impactado ao ambiente. Então, mesmo que a gente tenha um híbrido, né, com potencial de mais fileiras, por exemplo, 18 fileiras, mas uma condição ambiental ruim, um estresse hídrico, uma falta de nutrientes, ou uma competição com ervas daninhas, por exemplo, isso pode fazer com que a planta ela defina aí por uma quantidade menor de fileiras. Então, a gente se observa também nesses estágios V7 e V8, que aquelas primeiras folhas ali, aquelas folhas que saem, né, da base ali, elas já começam a secar e nos próximos estágios elas não vão estar presentes, elas vão cair. Então, de novo, né, nós já comentamos nas aulas anteriores, ao se fazer aí a contagem de folhas, é importantíssimo que a gente saiba aí que as primeiras folhas elas podem ter caído, porque senão a gente vai ter uma contagem de estágio
equivocada. Bom, indo para o estágio V9, né, então aqui o que caracteriza esse estágio são a presença de 9 folhas verdadeiras, né, então aqui nesse exemplo, né, circulado em vermelho, nós temos a 9ª folha verdadeira com colar. E aí, né, de novo, né, as primeiras folhas aqui elas já estão bem deterioradas, então a partir daí provavelmente elas vão secar e vão cair. Então, de novo, reforça aí a importância de quem está fazendo essa verificação considerar aí que essas 2 primeiras, né, nesse momento aí, elas já podem ter caído. No nível 9, né, a gente já tem ali, mesmo que externamente a gente não consiga ver ainda, mas se a gente dessecar, ou seja, abrir o como da planta, a gente já vai observar o desenvolvimento do pendão, que é a parte masculina da planta de milho, né, onde vai soltar o pólen. Então, nós podemos observar aqui nessa imagem à direita acima, que em V9 a gente já consegue ver aí os primórdios, né, o desenvolvimento do pendão dentro da planta, apesar de ainda não ser visível na parte externa da planta. Outro ponto interessante é que, como nós já comentamos também, então cada nó ali da planta, né, ou seja, na base aí das folhas, existe ali uma formação do que pode ser uma espiga, né? Então, um primórdio de espiga, né? Então, nesse exemplo aqui, nós temos, por exemplo, dos nós 6 ao 13º nó, espigas pequenas, né? Bem pequenas, mas já em formação, ali em torno de 4 polegadas, né? Que vão dar, né? Mais ou menos 10 centímetros, aqui no caso da 7. Observem, né, que o primórdio de espiga do nó 7 ele é maior do que os nós superiores. Então isso ocorre porque, obviamente, o nó 7 ele se formou primeiro. Mas nesse caso aqui, o que vai lá na frente se tornar a espiga principal não é essa nó 7, do nó 7. Né? Vão ser provavelmente ou a do nó 12 ou a do nó 13. Mas veja que nesse momento aqui em V9 elas estão pequenas, né? Porque obviamente elas começaram a ser formadas depois. Mas a partir de um certo momento essas espigas elas crescerão mais e aí a planta fará a decisão de qual será a espiga que virá a ser a espiga principal. Lembrando que em alguns casos uma mesma planta de milho ela pode ter até 2 espigas. Já indo para o estágio V12, né, porque os anteriores, entre V9 e V12, o que vai diferenciar é basicamente só a quantidade de folhas, e não tem diferenças fisiológicas significativas na planta de milho, além do crescimento e desenvolvimento, né? Então aqui, de novo, já é a presença de 12 folhas, né, totalmente formadas. Aqui, quando a gente pega o pendão, né, dessa planta, apesar de a gente ainda não conseguir ver ele na parte externa da planta, então, além da formação, ele já começa a partir para uma coloração mais verde escuro, né, então já mudando a coloração do pendão. E aqui nesse exemplo, a gente já observa que as 4 primeiras folhas, né, da planta, elas já não estão presentes mais. Então, aqui nesse exemplo, a gente já vê que já está a partir da folha 5. Então, se for necessário fazer uma verificação de estágio dessa lavoura, quem for fazer vai ter que tomar cuidado, porque senão ele vai começar a contar a folha 5 como se fosse a primeira folha e vai ter um número errado de estágio. Então, de novo, né, sempre que for necessário fazer uma verificação em qual estágio que está a lavoura, a pessoa que está fazendo precisa levar em consideração isso e comparar com a data de plantio. Né? Por exemplo, se está, né, numa situação dessa, mas já tem 30 dias, por exemplo, ou mais de 30 dias que foi plantado, então provavelmente não fica mais fácil a gente saber se está errando ou se está acertando aí com a definição de estágio. Um fato importante é que nesse momento aqui, por volta de V12, a planta de milho ela já acumulou cerca de 10% da matéria seca total, ou seja, toda a matéria seca que a planta vai acumular durante todo o seu ciclo. E aí, a partir desse momento, a planta ela já começa a aumentar aí, né,
a velocidade de alongamento dos entrenós inferiores, o que vai fazer com que a planta ela cresça, ela aumente de tamanho, né? Ou seja, vai ocorrer o distanciamento, o alongamento dos entrenós. E aí também, ao mesmo tempo, também já ocorre aí o rápido crescimento dos primórdios de espiga dos nós superiores. Então, como nós vimos no slide anterior, ali as espigas dos nós 6 e 7 elas estavam maiores, mas a partir desse momento aqui, os primórdios de espiga dos nós 13 e 14, ali 12, 13 e 14, eles vão ali sofrer, vai passar por um rápido crescimento, né, até se definir pela espiga principal. Já no estágio V15, né, novamente, 15 folhas verdadeiras, ou seja, 15 folhas com colar. Então, nesse momento, a planta ela já acumulou cerca de 25% da matéria seca total, né, que ela vai acumular durante o ciclo, todo o ciclo. As espigas superiores, né, que serão as espigas, a espiga ou as espigas principais, elas continuam com um rápido crescimento. E aí, ocorre nesse momento a definição do número de grãos por fileira. Então, lá por V7 e V8, define o número de fileira de grãos, e aqui em V15 acontece a definição de número de grãos potenciais por fileira. Então, não necessariamente todos esses grãos eles se tornarão grãos, são grãos potenciais, porque pode acontecer de algum estresse, algum problema ambiental ou um problema de herbicida faz com que esses grãos potenciais eles se abortem e não se tornem grãos reais. Então, mas nesse momento aqui ocorre essa definição, de novo um ponto importantíssimo que afeta diretamente a produtividade. Uma outra informação importante aqui, né, sobre o milho é que cada espiga ela tem aí de 700 a 1.000 grãos potenciais e que nos dá aí em média em torno de 450 a 550 grãos colhíveis, ou seja, o que chega ao final, que vira grão, que vai ser comercializado ou que vai virar ração aí na propriedade. Então, nós temos de 700 a 1.000 grãos potenciais por espiga e que no final nos entregam aí de 400 a 550 grãos. Aqui nós temos um exemplo, né, das espigas aqui, dos nós 11 ao 13. Então, como nós podemos ver aqui, a espiga do nó 13 já se mostra bem mais desenvolvida. Nesse momento, a gente ainda não consegue ver essa espiga na parte externa da planta, ela ainda está oculta, mas como nós podemos ver aqui, a espiga do nó 13, né, ela já se mostra bem mais desenvolvida e com os cabelos, né, que a gente chama que é os estigmas, né, que são os tubos que irão conduzir o pólen depois no momento da fertilização, já aí crescendo aí para a parte externa, né? Então, quando esses estigmas, ou seja, esses cabelos, eles emergirem para fora, né, florescerem para fora da espiga, eles irão receber o pólen aí para germinar cada um dos grãos que estão na espiga. Então, observem que os cabelos, né, os estigmas da base da espiga, eles crescem primeiro. Então, ocorre um crescimento da base para a ponta da espiga dos pelos. E aí, geralmente, quando ocorre um problema de má formação ou abortamento, os grãos da ponta que vão sofrer esse aborto, né? essa má formação. Então, geralmente, quando tem um problema como seca ou algum problema diverso que faz com que o abortamento de grãos, geralmente os grãos da ponta aí que sofrem aí com essa questão de abortamento aí na espiga. E aqui nós já temos o estágio V18, né, ou seja, 18 folhas verdadeiras. E aí aqui nesse momento que nós podemos ver nessa foto do centro, a espiga principal ela já fica ali aparente, apesar de que o cabelo, ou seja, os estigmas da parte feminina ainda não floresceram, não saíram para fora da espiga, mas é possível ver aí, né, a espiga ali na bainha, na base da folha, né, entre a folha e o caule da planta de milho.
Então essa é a informação importante ali no momento que está verificando o estágio, né? Então, ou seja, está vendo uma espiga, mas não o caminho, né? O estigma ainda na parte externa daquele primórdio. Nesse momento, a planta ela acumulou em torno de 35%, né, da sua matéria seca total. Lembrando que essa matéria seca é toda a planta, né? O caule, folhas e espiga, grãos, sabugo, tudo. E está ocorrendo, né, a finalização do alongamento dos entrenós. Então, ou seja, a planta ela está atingindo o seu tamanho máximo, a sua altura máxima nesse momento aqui. Então aqui nós já comentamos, né, a espiga principal ela se torna já aparente, visível, apesar de que os cabelos ainda não se emergiram. Já ocorreu também nesse momento, está ocorrendo a finalização do crescimento do pendão, ou seja, o pendão ele atingiu o seu tamanho máximo e aí o crescimento dos estigmas ele já ocorre aí de forma bem rápida, né? Ou seja, quase já saindo para fora da palha da espiga. Então, como nós podemos ver na imagem abaixo à direita, então os cabelos da espiga, algumas pessoas chamam de boneca, né? Já está quase saindo para fora da palha e nós não temos mais a ponta ali da espiga sem cabelo. Então já temos toda o sabugo ali coberto por cabelo. Lembrando que esse cabelo também, tecnicamente conhecido como chamado de estigma, é o que vai receber o grão de pólen na ponta da espiga, e esse grão de pólen ele vai caminhar até a base de cada um desses cabelos e vai fecundar o óvulo que vai gerar depois o grão de milho. E aí chegamos ao estágio VT, ou o estágio de transição entre o período, a fase vegetativa para a fase reprodutiva. Então, o que caracteriza o estágio VT no milho? A exposição, primeiro o pendão, né, que é a parte masculina, a flor masculina da planta de milho, ele termina o seu desenvolvimento e os seus ramos eles se expõem, né, ficam à mostra como se fosse uma flor, e ele se expande, né? Ou seja, no começo ele está colado, ele fica agrupado, mas na medida que ele emerge, que ele sai de dentro do como do milho, esses ramos do pendão ele se expande e aí é possível ver como se fosse um para-raio ali no topo do milho. Então ocorre essa expansão dos ramos da onde vai sair a parte masculina, né? Ou seja, o gameta masculino da planta de milho para fecundar, no caso, a espiga, a boneca, que é a parte feminina. Então a planta de milho ela tem as duas flores, tem a flor masculina no pendão e a flor feminina na espiga, que vai receber o pólen aí do pendão. Então, nesse momento, no estágio de VT, então cessa a emissão de novas folhas. A partir daí, então, a planta ela já começa a virar o seu metabolismo para o acúmulo de nutrientes, o acúmulo de matéria seca na espiga, nos grãos, né, que é onde vai ser a perpetuação da espécie dela. Então, a planta para de emitir novas folhas, ela cessa também o alongamento e automaticamente o crescimento do caule, ou seja, ela não vai ficar mais alta a partir desse momento. E aí ocorre, né, a liberação do pólen, o pólen que é o gameta masculino, e aí que vai fecundar a parte feminina da planta. A planta de milho, é claro que existe uma variação, isso está muito ligado também ao ambiente, né, ou seja, a temperatura, a umidade, mas em média, uma planta de milho ela libera pólen por aproximadamente 7 dias. Então, desde o momento que ela inicia até finalizar, aí em torno de 7 dias, uma semana, ela fica liberando pólen. E aí uma planta de milho também, só a título de informação, ela libera aí em torno de 500 mil grãos de pólen dia. Se a gente pensar aí, ficar 7 dias liberando isso, está mais ou menos aí mais de 3 milhões de grãos de pólen por planta. Por isso que uma única planta ela tem capacidade, é claro que não são todos os grãos de pólen que vão fecundar um grão, mas uma mesma planta de milho ela tem uma capacidade grande de fecundar várias outras espigas, né? Então,
porque é uma quantidade muito grande, isso o vento leva, dependendo da velocidade, né, do vento e das condições de umidade e temperatura. Então esse grão de pólen ele pode ficar viável e viajar aí por grandes distâncias. Então um híbrido plantado em um ponto, se coincidir com a parte reprodutiva, de uma lavoura, a alguns metros, em alguns casos até quilômetros, dependendo das condições de vento e umidade, temperatura, pode acontecer que um grão de pólen ou alguns grãos de pólen fecundar aí uma lavoura próxima, sim. Claro que tem que bater também, né, a época aí de florescimento das duas lavouras. Muito bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Agora nós tratamos sobre os estágios vegetativos de V7 até o estádio de transição, que é conhecido como VT, ou pendoamento, como alguns comumente chamam. Agradecemos aí a audiência de vocês. Mais uma vez pedimos que vocês nos ajudem a divulgar o nosso trabalho aí, compartilhando nossos vídeos. Se inscrevam no canal, tá? Ative o botão do sininho para o YouTube avisar vocês sempre que tiver uma aula nova. E interaja com a gente, entra aí nos comentários, né? Coloca aí suas críticas, sugestões, dúvidas também, isso é muito importante para nós. Muito obrigado e até a próxima aula.